Endrick de volta ao Palmeiras, o Real Madrid estuda emprestar o atacante e o Verdão já observa de perto essa movimentação. No final do vídeo, trago mais informação sobre essa notícia. Palmeiras defende invencibilidade de mais de 2 anos e busca novo recorde na Libertadores. Verdão não perde para equipes estrangeiras na competição há 25 jogos e começa a disputar uma vaga na final contra a LDU nesta quinta-feira em Quito, no Equador. Globo Esporte está de volta, a hora de falar do Palmeiras, porque hoje teve reapresentação e, ó, o pessoal já foi pro Equador, é isso mesmo, Pedro Rocha? Busão passou por aí, boa tarde. Fala, Gabi, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Isso mesmo, o Palmeiras treinou hoje cedo aqui na Academia de Futebol e acabou de sair com destino ao aeroporto. Treina amanhã em Quito, já se ambientando com altitude para a partida de quinta-feira contra a LDU pela semifinal da Libertadores da América. Palmeiras que venceu todos os 5 jogos que fez como visitante nessa edição da Libertadores e há 25 jogos não perde para um time estrangeiro na Libertadores da América. A LDU é uma pedra no sapato dos brasileiros nessa edição, foi líder no grupo que tinha o Flamengo e nas oitavas de final e nas quartas eliminou Botafogo e São Paulo, vencendo por 2-0 diante do seu torcedor. O Palmeiras deve repetir o time que perdeu para o Flamengo no último domingo. Destaque para o Carlos Miguel, que vai fazer a sua primeira partida como titular no mata-mata de Libertadores da América. Já é tempo de Libertadores, Gabi. O torcedor do Palmeiras está com muita ansiedade para esse jogo. E vai ter que respirar fundo, porque lá é altitude, né, Pedrinho? Boa tarde, obrigada pelas informações por aí. Ó, vamos falar... Não tá, não. Tudo igual não tá, não. Tá na posição, porque o Cruzeiro tirou pontos aí. O Cruzeiro tá 5 pontos atrás do Palmeiras, ele estava 8 pontos atrás. Ele fez os 3 pontos dele e o Palmeiras não fez. Então, o Palmeiras tem 61 pontos, com 28 jogos, presta atenção no número de jogos. E 19 vitórias, por isso ele aparece em primeiro. O primeiro critério de desempate em pontos é o número de vitórias. O Flamengo tem 61 pontos em 28 jogos, os mesmos 28. Aquela diferença de Flamengo e Palmeiras terminou, que era uma coisa que confundia um pouco a cabeça das pessoas, e está ali com os mesmos 61 pontos. O Cruzeiro tem uma situação um pouco mais difícil, porque ele está 5 pontos atrás do Palmeiras, 5 pontos atrás do Flamengo e já tem 29 jogos. Tem 56 pontos, então são 3 pontos aí possíveis que ele pode perder em relação aos outros 2. E vem o fenômeno do Mirassol, que coisa espetacular, rapaz. Que coisa espetacular. 29 jogos, 52 pontos. Só no foi São Paulo ontem, né? 3-0, mas não toma conhecimento do adversário. É impressionante a campanha do Mirassol. É um encanto, absolutamente um encanto. Agora nós vamos lá no comparativo, que aí tudo igual no topo. Vamos ver? Palmeiras, 28 jogos, Flamengo, 28 jogos, empatou. Palmeiras, 19 vitórias, Flamengo, 18 vitórias, vantagem do Palmeiras. Palmeiras marcou 53 gols, o Flamengo continua sendo o time com o maior número de gols marcados, 56. Gols sofridos, o Palmeiras tem 26 e o Flamengo continua sendo o com o menor número de gols sofridos, com 15. Quer dizer, a única vantagem que o Palmeiras leva ali é aquela que acaba decidindo a classificação, quer dizer, porque já durante muito tempo, o Lucha, Falcão, vocês como jogadores, Ricardo, Rocha, durante muito tempo, e a gente metendo na boca mesmo, Bodão, Mauro Naves e eu, durante muito tempo o primeiro critério era o saldo de gol. Mudou recentemente, que era o saldo de gol. Se fosse aí no saldo de gol, o Flamengo estaria na frente. Mas tem 10 jogos para cada um, nós vamos mostrar os jogos que faltam. Faz tanta diferença assim, essa vitória a mais que o Palmeiras tem em cima do Flamengo? Quem é que quer falar? Pode falar. Faz uma pequena diferença, que na realidade não é pequena, porque se o Palmeiras não perder nenhum jogo, é campeão. Depende dele. A grande diferença, nós falamos no programa passado, que quando o Flamengo perdeu 6 pontos em relação ao Palmeiras, porque perdeu o jogo dele e o Palmeiras ganhou dele, não, o Flamengo empatou, sei lá. Nós falamos assim, o Flamengo não depende mais só de si. Agora, mesmo com o mesmo número de pontos, Lucha, o Palmeiras depende só dele. Claro que o Palmeiras, se ganhar, é o campeão.
Se não perder. Então o Flamengo tem que esperar que o Palmeiras perca. Agora, não dá para cravar que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos. Do jeito que está o campeonato, velho, vamos mostrar já. Não tem chance. Do jeito que está o campeonato, para todo mundo ganhar 10 jogos em seguida, é difícil, não é, Ricardo? Muito difícil. Eu vejo, é o seguinte, Galvão, o Flamengo teve 2 jogos que foram fundamentais, que é o clássico com o Botafogo e a vitória do Palmeiras. Foram 6 pontos. Que a gente, quando falou aqui, tinha dúvidas. O jogo contra o Botafogo, e o Flamengo ganhou jogando bem e ganhou jogando bem contra o Palmeiras. Me permita dizer que foram 9. Os 3 pontos em cima do Botafogo, um clássico da tradição. Você veja que o Bahia faz uma campanha belíssima, muito melhor que a do Vitória, que está brigando, está na zona do rebaixamento. No clássico do Bavi deu vitória em cima do Bahia. Clássico é clássico. Exato. É outra coisa. Mas eu falo em 9 pontos, foram 3 em cima do Botafogo e 6 no jogo com o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse ontem, teria feito 6 pontos em cima. Não é isso, Lucha? Assim, eu acho que vai acontecer muita coisa, mas o Palmeiras tem uma vantagem. A vantagem sempre pode dar uma conquista de campeonato, você tem que trabalhar com ela. E acho que vai fazer a diferença do Flamengo e o Palmeiras, não está dentro dessa competição, está na outra competição, que é a Libertadores. Como é que você vai jogar um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e depois você vai jogar na Libertadores? Onde é que você vai optar para poder ter a revezamento que vai fazer? Então aí que vai decidir como é que eu vou fazer agora. O Flamengo vai jogar com o Racing. O Flamengo já tem jogo quarta-feira com o Racing, com obrigação de vencer e vencer bem, porque a decisão é lá no campo do Racing. E o Palmeiras olha, quem já jogou lá, sabe quem já foi fazer jogo lá, sabe? É um horror jogar lá. Então, o Palmeiras com a LDU. Então, acho que aí vai ser a decisão dos treinadores, da comissão técnica, de fazer uma avaliação, como é que eles vão traçar esse caminho, para poder saber onde é que nós podemos fazer um revezamento. Vai ter que ter um revezamento. São jogos decisivos, então vai ter que fazer um revezamento. Onde é que vai ter a condição de poder fazer esse revezamento? Mas ninguém em sã consciência conseguiria cravar, sentado aqui com 1 milhão de pessoas do lado de lá, dizer: fulano vai ser campeão. Eu duvido alguém falar isso. Não tem condição. Eu acho que vai ser um jogo vai ser um trabalho, Galvão. Provocado, hein? Você gostou, né, Falcão? Eu acho que vai ser um trabalho de comissão técnica, de análise, bem feita, para você tomar a decisão, aquela que corre risco, mas vai ser tomar uma decisão. Eu vejo, assim, olhando a competição, eu vejo o Flamengo podendo agir melhor contra o Racing no jogo em casa do que o Palmeiras com a LDU no jogo lá fora. Na altitude, né? Que lá tem altitude. Eu acho que aí... A LDU é um time de tradição, já vencedora de Libertadores. O Racing perdeu um jogador na altitude importante. de Quito não é fácil também, não. O Racing perdeu 2 jogadores importantes. Eu acho que se tinha alguma tomada de decisão, com essa possibilidade de jogar em casa. Não é mole, não é fácil, é jogo fácil. Mas é onde você pode correr, fazer alguma coisa. Só pegando um gancho do Marco Antônio aqui, que falou uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Não só do futebol, do jogão que foi o jogo Flamengo e Palmeiras, foi um jogo que dá gol. O erro de arbitragem também, o erro de arbitragem também pertence a clássico. Isso é engraçado. Todos os clássicos têm erro de arbitragem. Não é de hoje, desde 1900 antigamente. Ultimamente anda demais, né? Anda demais, mas desde 1900 antigamente. Você fala, o juiz roubou. E é até engraçado porque a torcida crescida agora. Juiz ladrão, mas ninguém estava vendo o jogo, só era rádio. Não estava vendo o jogo, mas todo mundo fala, juiz ladrão, que não sei o quê, você fica ladrão, sem vergonha. Era assim que o futebol fazia torcedor. Então, acho assim, seleção brasileira, num clássico da importância que teve e o nível que teve de futebol, o Palmeiras e Flamengo. Só o Pedro seria um jogador para jogar na seleção brasileira hoje. Era o único convocar, dos que estavam jogando. Só também o tem Pedro. Estrangeiro de monte, né? Só o Pedro. Então, quer dizer, olha só, nós falamos de futebol, voltou, tá certo? Mas eu quero ver a nível da seleção, jogar um clássico da importância desse nível, jogo como foi, e aí você... E aí quando você vê, Bodão, ele fala, você tem 6 estrangeiros de um lado, 5 estrangeiros do outro, também, muito. Mas todos os times, né? do mundo têm isso. Os grandes times da Europa, da Espanha. Isso é normal no futebol. Não, mas eu concordo com o que você fala. Mas eu não concordo no Brasil, não. Você ter 7 estrangeiros, 8 em um time, eu não concordo, não. E aí a gente está pagando. A gente está saindo do sub-20. Os jogadores jovens, alguns de time grandes, estão sendo vendidos, ok, porque estão jogando em time grande, Bodão. Bodão, a gente vai pagar lá na frente. O que a gente está fazendo com o futebol brasileiro, a gente vai pagar lá na frente. O Bodão falou uma coisa importante. Paulo Roberto Falcão, que jogou, foi o rei de Roma. O futebol campeonato italiano era o principal do mundo, mas era uma vaga para estrangeiro. Quando você foi, nos anos 80, mudaram para 2 vagas de estrangeiro. No ano seguinte, da 81 e 82. Mudaram para 2 vagas de estrangeiro, eles ainda aturaram.
Aí mudaram para 3 vagas de estrangeiros. Sabe o que teve? Teve greve. Os jogadores italianos fizeram greve. Porque querem acabar com o nosso futebol? Porque entendiam. Sabe o que acontece? A Itália, a grande Itália, tetracampeã do mundo, não esteve na Copa de 18 na Rússia, nem na Copa de 22 no Catar, e está se rasgando em pedaços para tentar ir para a Copa de 26 agora. Isso é o quê? Não tem lugar para o jogador italiano, ele sobe da divisão inferior. E algumas Copas As posições são todas somadas para o estrangeiro? Algumas Copas que foram, não passou da parte de classificação, né? Não passou da primeira fase. A Itália. Não, que na época se dizia o seguinte, quando a grande bronca que tinha lá era que muitos estrangeiros fechariam a fronteira para os jogadores jovens que estavam subindo no futebol italiano. Essa era a bronca, essa foi a greve. Vamos lá, vamos lá para o Só dar um palpite nessa história, que eu acho que o Luxemburgo tem toda a razão, que é administrar o elenco. Palmeiras vai quinta-feira lá fora e tem o Cruzeiro no domingo. O Flamengo vai na quarta, joga em casa, o Flamengo vai na quarta e vai para Fortaleza. Mas então, aí a gente pode pegar o assim, Fortaleza brigando, desesperado. Tá, mas quem tem mais elenco para administrar isso que o Luxemburgo está falando? Eu acho que até o Flamengo tem mais do que o Palmeiras. Mauro? Preciso fazer 2 times mistos aqui, um lá, um cá. Acho que para Libertadores vai ser misto nenhum. Acho que esses 2 jogos, força total. O resultado desses 2 jogos acaba por fazer diferença na sequência do campeonato. Galvão, na Libertadores, outra complicação para os brasileiros. Tanto o Racing como a LDU não jogam mais nos seus países os campeonatos regionais. Já parou. Parou tudo, eles vão jogar só a Libertadores, as semifinais. Sabe eles que vão estar só se preparando para Há um desespero argentino. Imagina a guerra que vai ser. Há um desespero argentino, porque desde 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 6 anos que só dá time brasileiro. 6 anos seguidos de Libertadores, isso nunca tinha acontecido. Então, vamos aqui pro Palmeiras e Flamengo, que foi um grande jogo. Você quer falar mais alguma coisa disso, sobre isso? Eu acho que assim, eu acho que a decisão está nesses 2 jogos. Os 2 jogos da Libertadores e os 2 jogos vão ter do Campeonato Brasileiro. Eu entraria com o máximo agora para eu levar vantagem no Brasileiro e na Libertadores, deixar o meu adversário complicado com os problemas que traz uma derrota e desclassificar uma competição. Lembra uma frase de Jorge Jesus, do Mister, que ele falou quando ele veio dirigir o Flamengo em 2019, ele foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e não poupava ninguém. E aí perguntaram para ele, mas o Mister, você não... Ora, Paulo, os caras ganham é para jogar futebol. São 4 jogos decisivos. Quem fica perder aí, vai perder. Ele jogava, o Flamengo jogava e descansava. Jogava e descansava. E Falcão e Galvão, e tem uma coisa, gente. Alguns jogadores estavam nas suas seleções, mas a maioria estava descansando. Teve a data FIFA. Os caras não treinaram, os caras só treinaram. Os caras não jogaram e não viajaram. Não tem desculpa, concordo com o Vanderlei. Vai com a força máxima. Deixa eu... Ô Vinícius, você antes falou então de algumas possibilidades de mudança envolvendo o Fux, Aníbal e também o Maurício. Isso quer dizer que o Carlos Miguel está confirmado, permanece no gol do Palmeiras? Tá confirmado, Bruno. Segue o Carlos Miguel, né? Ele vai pegar essa sequência agora com o time do Palmeiras, uma sequência decisiva, Flamengo, LDU, depois tem o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, entre os jogos contra a LDU, depois a volta lá no Allianz Parque. Então é uma sequência para o goleiro que foi contratado aí por 35 milhões de euros, a maior contratação entre goleiros da história do Palmeiras, goleiro que chegou do futebol inglês. Vai ganhar essa sequência com o técnico Abel Ferreira. Não tem novas baixas o Palmeiras para esse confronto contra a LDU. Essas dúvidas partiram exatamente do desempenho do Palmeiras contra o Flamengo, né? O Fux acabou falhando, o Aníbal Moreno também numa saída de bola e o Alan que vem entrando muito bem na equipe no lugar do Maurício pelo lado direito. Ele é canhoto e vem fazendo aquela função pelo lado direito, então é um jogador que está chamando bastante atenção, inclusive foi titular no Mundial de Clubes e também nessa boa fase do Palmeiras, ele vem se destacando quando entra no time, corresponde. Como eu disse aí, o Palmeiras vai defender essa longa invencibilidade contra equipes estrangeiras na Libertadores. São 25 jogos, 19 vitórias e 6 empates. A última derrota foi para o Bolívar em abril de 2023. Se fora de casa, você contar, o Palmeiras só perdeu
uma vez sob o comando do técnico Abel Ferreira, exatamente esse jogo contra o Bolívar, que foi com o time reserva. Então, é um time cascudo, que sabe jogar fora de casa, inclusive na altitude, enfrentou o ano passado o Independente Del Valle aqui em Quito e conseguiu a vitória por 3-2 de virada. Então, vai levar todo esse bom retrospecto contra a equipe equatoriana. Outro destaque do Palmeiras nessa boa fase é o lateral Piquerez, que foi expulso contra o Flamengo, né? Depois do jogo ele foi reclamar com o árbitro, acabou expulso, mas está liberado para jogar a Libertadores, um dos jogadores importantes do time, referência, que foi campeão em 2021 defendendo o Palmeiras. Vamos ver então como chega o lateral palmeirense, um lateral mutante para esse confronto contra a LDU. Quando o assunto é a principal competição da América, o lateral esquerdo do Palmeiras está cheio de boas lembranças. Em 2021, Piquerez fez sua estreia no Allianz Parque num jogo contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores. E adivinha qual foi seu primeiro título na carreira? Libertadores, logo no país onde nasceu. A verdade é que foi muito bonito ter estreado naquele jogo contra São Paulo, ainda sem gente na pandemia, mas foi um jogo muito bom para nós, que conseguimos fazer 3 gols. E ainda esse ano, e ainda mais no meu país, que a gente conquistou meu primeiro título aqui, o título tão importante como é a Libertadores, assim que é tudo muito bom e inesquecível. Antes do Palmeiras, Piquerez já tinha disputado a Libertadores por Defensor e Peñarol do Uruguai. Mas é no clube alviverde que ele faz história. Em 5 anos de Palmeiras, além do título, o uruguaio vai disputar sua 4ª semifinal. Com 36 jogos, é o 4º jogador do elenco com mais partidas de Libertadores. São esses anos que a gente vem competindo, chegando longe nessas instâncias, então dá um pouquinho de tranquilidade, mas cada jogo, ainda mais nessas instâncias, são únicos, são diferentes, então a gente tem que estar muito ligada para pegar o Liga de Quito, e ainda mais lá que tem o fator da altitude, que vai ser muito difícil. Além da Libertadores, Piquerez ganhou mais 7 títulos com o Palmeiras. Em 2023, fez sua melhor temporada, ganhando o prêmio Bola de Prata do Brasileirão. Mas no ano seguinte, passou pelo momento mais delicado no clube. Em julho de 2024, teve de passar por uma cirurgia no joelho. Uma contusão que ele superou com a inspiração de um X-Men. O mutante Wolverine, das garras afiadas, tem como uma das principais habilidades o rápido poder de cura e regeneração. Piquerez, que é fã dos filmes e livros de super-heróis, percebeu que tinha algo em comum com o X-Men. Ninguém sabe, mas eu passei por 2 cirurgias ano passado, não passei só por uma. A primeira que todo mundo sabe, mas depois quando estava voltando, tive uma relesão, senti de novo, aí tive que passar mais uma. Então foram momentos delicados de minha carreira, porque era uma lesão onde eu ia levar 3 meses, acabou levando uns 7, 8, então ninguém sabia o que estava acontecendo. Então foram momentos muito marcantes na minha vida, e essa resenha que ficou com o Marcelo do Wolverine. Me chegou no clube com esse presente aqui, falando você é um Wolverine, por causa do poder dele de recuperação, né? Cada vez que olha para isso, lembra os momentos não tão bons que passamos e como conseguimos superar isso. Recuperado da lesão no joelho, ele voltou a jogar esse ano e é uma das principais referências do time. De contrato renovado até 2030, nesta temporada, Piquerez se tornou o jogador uruguaio com mais jogos e mais vitórias na história do Palmeiras. Uma história que ele pretende continuar escrevendo com novas conquistas. Quem sabe, o Pi da América. Para o time que tem um lateral mutante, não se pode duvidar. Tomara que a gente consiga vencer esse duelo contra a LDU e
quem sabe a final pegar o Flamengo ou o Racing. Não interessa quem seja, só interessa ser campeão. Segundo Romano, a equipe de Madrid acredita que um empréstimo seria bom para a cria da academia ter mais tempo de jogo e ganhar mais experiência. Além disso, Endrick deseja evoluir e entrar no radar da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. De qualquer modo, o Verdão observa o movimento do clube espanhol e a possível volta ao futebol brasileiro seria um bom caminho para o atacante ganhar uma chance na amarelinha, já que o técnico Ancelotti tem dado oportunidades aos atletas que atuam na Liga Nacional. Por outro lado, vale destacar que o Real Madrid não costuma ceder seus jogadores a clubes do Brasil e deve dar preferência a alguma equipe que dispute uma das principais ligas do velho continente. Por fim, pelo Palmeiras, Endrick entrou em campo 82 vezes e marcou 21 gols. Já pelo Real Madrid, ele disputou 37 partidas, a maioria vindo do banco de reservas, marcou 7 gols e deu uma assistência. Desde abril de 2023, quando foi derrotado pelo Bolívar, em La Paz, o Verdão fez 25 partidas contra times de fora do Brasil na Libertadores. Os números são amplamente favoráveis para os comandados de Abel Ferreira, 19 vitórias e 6 empates. Se não perder a partida desta quinta-feira, às 21h30, de Brasília, em Quito, o Palmeiras vai igualar sua maior sequência invicta contra times estrangeiros na competição. O recorde de 26 jogos foi obtido entre 2000 e 2006, com 15 vitórias e 11 empates. A atual sequência, porém, já tem mais triunfos. Levando em consideração apenas as partidas como visitante fora do Brasil, o Palmeiras carrega 12 de invencibilidade. São 10 vitórias e 2 empates desde o revés para o Bolívar em 2023. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Verdão vai decidir a semifinal da Libertadores no Allianz Parque na quinta-feira da próxima semana. Em busca do tetracampeonato, o Palmeiras tenta chegar à sua 7ª decisão. A equipe já disputou o título em 1961, 1968, 1999, campeão, 2000, 2020, campeão e 2021, campeão. Abel Ferreira comanda treino na manhã desta terça e, na sequência, o grupo viaja para o Equador. O duelo desta quinta acontece às 21h30 de Brasília, no estádio Casablanca.